Olá a todos, quero apresentar para vocês neste vídeo o uso do gerenciador de pedidos aqui do nosso sistema de balcão. Então, o primeiro procedimento a ser feito é entrar aqui no configurador, e se você vai usar o gerenciador de pedidos, geralmente você vai programar as entregas. Então, é recomendável que você marque essa flag, agendar entrega, onde o sistema, a partir do momento que você salvar um pedido, ele vai abrir uma janelinha para você informar a data que você vai programar essa entrega. Tem que ser feito isso porque somente dessa forma o sistema vai marcar aquele pedido como não entregue. Se você não fizer isso, o sistema vai considerar que aquele pedido será automaticamente entregue. Então, feito esse procedimento, você tem que fechar o sistema e entrar novamente para ele assumir essa configuração. Vamos entrar novamente aqui no sistema de balcão e vamos já acessar a tela do gerenciador de pedido. Então ele fica aqui no menu movimento, gerenciador de pedido. E eu entro aqui, eu tenho aqui o período, essa data inicial e data final é o período de entrega. Então ele vai listar para mim todos os pedidos que não foram entregues, que estão com entrega agendada para este período. Posso incrementar outros filtros, como por exemplo o vendedor. Quero pesquisar todos os pedidos do vendedor X, todos os pedidos da rota Y, pela cidade, por exemplo, pelo código BGR, pela empresa. E aí eu pesquiso. Feito essa criado feito esse filtro, se você quiser acrescentar para o vendedor, etc, você vai colocar o filtro, senão ele vai trazer todo mundo que tiver dentro do período aqui. Bem, aqui ele está trazendo para mim os pedidos que não foram entregues ainda. Então ele já mostra aqui para mim que está em vermelho. Por quê? A data prevista para a entrega desse pedido, conforme está aqui, é 2/4. Só que nós já estamos aqui hoje 3/4, a data que eu estou gravando esse vídeo. Então significa que está em vermelho porque o pedido está atrasado. Um outro detalhe é o seguinte: quando você clica no pedido aqui em cima, embaixo ele vai mostrar os itens desse pedido. E por que aqui está mostrando um vermelho e outro preto? O que ele está informando aqui é o seguinte: para este pedido, este item desse pedido, eu não tenho quantidade de estoque suficiente. O estoque no ponto de pedido, que é o nosso estoque aqui do sistema de balcão. Então, veja que eu tenho uma solicitação de uma peça, de uma unidade desse item, e no nosso estoque ele já está negativo. Então, por isso que ele mostra em vermelho, porque o meu estoque atual não é suficiente para alimentar, para atender a este pedido. Já esse item que está em preto, ele está dizendo que eu tenho, por exemplo, 23 unidades no estoque, enquanto eu só vendi uma. Então, para esse item, eu tenho estoque suficiente para já atender esse pedido. Então, amigo, você vai navegando, o sistema vai te mostrar quais são os itens que eu tenho e o que eu não tenho em estoque. E o vermelho aqui em cima significa que esse pedido está atrasado. Aqui eu posso reagendar essa data de entrega, por exemplo. Eu clico aqui em agendar e eu quero agendar essa entrega para o dia 5/4/2016. Se eu quiser informar o transportador, bem, se não, eu posso já deixar isso aí. Ele já programou para mim, já ficou preto. Vou agendar esse também para a mesma data, 5/4/2016, e confirmo. O daqui eu vou agendar também para 5/4/2016. Confirmo. Pronto. Todos os pedidos estão agora reagendados para a data 5/4. Então ele está, como está dentro do prazo, ele ficou preto automaticamente. Então aqui embaixo, nesse pedido aqui, mostra que esses dois itens aqui embaixo em preto eu tenho estoque para atender, e esses que estão em vermelho eu não tenho estoque para atender. Vou clicar nesse pedido, esse aqui eu tenho estoque para atender de um item, dos outros dois não tenho. Vou para esse outro pedido, nenhum dos itens eu tenho estoque para atender esse pedido. Aí eu preciso saber o que é que eu precisaria ter no estoque, providencial, fabricar ou comprar junto aos meus fornecedores, para que eu possa atender esses três pedidos como exemplo. Então eu posso
inserir esses pedidos em um romaneio. Ele está dizendo para mim que esse pedido já fez parte de um romaneio. Deixa eu ver se daqui também já entrou no romaneio. E esse também, vamos ver, já entrou no romaneio. Todos esses 3 pedidos já entraram no romaneio. Vamos então fazer o seguinte, vamos digitar novos pedidos aqui rapidamente. Vou colocar aqui um cliente, vou colocar aqui um pedido. Vou salvar esse pedido. Imprimir não, por um momento, vou não quero receber. E aqui ele abre para mim a data de entrega. Eu vou botar 5/4/2016. Ok. Vamos agora fazer um outro pedido. Cliente 125, item 50, item 60, item 70, item 80. Salvar de novo. Não vou imprimir, não quero receber agora. Vou botar 5/4/2016. Ok, fiz 2 pedidos, então podemos também acessar o gerenciador do pedido por essa aba de consulta que eu já tenho acesso ao gerenciador do pedido. Vou pesquisar e ele trouxe para mim, além daqueles pedidos que eu já tinha aqui, trouxe mais 2 pedidos. Esse pedido 638, 639, que foram os 2 que eu criei. Então, esses 3 aqui já fazem parte de um romaneio, então eu não consigo mais colocar esses pedidos no romaneio. Então vamos aqui criar um romaneio a partir apenas desses 2 últimos pedidos que eu criei, que são o 11638 e 11639. Inserir no romaneio, inserir no romaneio. Pronto. Quando foi esse pedido, foi para cá, para o lado do romaneio. Então, com esses pedidos aqui no romaneio, eu precisaria salvar o romaneio se eu já quiser fechar esse romaneio só com esses pedidos ou apenas fazer a simulação. Então, o que eu quero aqui na verdade é medir o estoque que eu preciso ter para atender esses 2 pedidos, ou seja, qual é a situação do meu estoque, se eu tenho estoque para atender os 2 pedidos juntos. Então eu criei um botão chamado medir estoque. O que é que ele faz? Ele vai calcular o seu estoque e vai trazer tudo que eu tenho vendido nesses 2 pedidos. E aí eu tenho aqui já uma nova situação. Isso aqui são os itens dos 2 pedidos que estão naquele romaneio já consolidado. Então eu tenho desse item aqui 2 unidades, o meu estoque está negativo. Esse aqui eu tenho 2 unidades vendidas, esse aqui eu tenho uma e esse aqui eu tenho 2. Esse aqui eu tenho estoque para atender os 2, ainda tenho 2 unidades no estoque e 2 unidades vendidas. Então isso aqui dá para me atender. Já o daqui não tenho como atender. Então aqui eu posso imprimir dessa forma. Acabou aqui, cliquei 2 vezes. Ele vai demorar um pouquinho aqui. Então eu posso imprimir os itens na situação do romaneio como está aqui. Eu posso eliminar os positivos. Então eu só quero imprimir aquilo que eu preciso comprar para me facilitar a minha vida. Então aqui eu posso impressão novamente. Ele é para mostrar o preview antes aqui, não sei exatamente. Bem, ele vai mostrar aqui o preview para mim do relatório desse item que eu preciso comprar. E aí eu tenho com esse romaneio aqui, eu posso salvar o romaneio. Aqui para salvar aqui, deixa eu ver se vai abrir. Ele abriu aqui. Era para mostrar antes o preview, mas ele mostrou aqui para mim. O resultado daquela primeira impressão que eu solicitei, ou seja, todos os itens que eu tenho vendido nos 2 pedidos, que é o resultado da medição do estoque. Está dizendo que esse aqui eu vendi 2, eu tenho um estoque de menos 376. O daqui eu vendi 2 e tenho um estoque negativo de 55. O daqui eu vendi 1 e tenho um estoque de 23. O daqui eu vendi 2 e tenho um estoque de 2. O daqui eu vendi 1 e tenho um estoque de menos 8. Então aqui eu posso já saber quais são os itens que eu preciso. E a segunda impressão que nós solicitamos, deixa eu salvar aqui. Ele vai abrir para mim.
eu eliminei os itens que eu tinha em estoque, ou seja, eu só quero os itens que eu preciso comprar. Seria teoricamente uma lista de compras que eu preciso providenciar. Aí ele eliminou para mim o que eu já tenho em estoque para atender e deixou para mim apenas o que eu preciso comprar. Então, é isso que faz aqui o botão eliminar positivos. Ele elimina aqueles itens que eu já tenho em estoque e deixa para mim apenas os itens que eu preciso comprar. No primeiro momento aqui estavam todos os itens, os que eu tinha em estoque, os que eu não tinha. No segundo momento, quando eu cliquei nesse botão, ele deixou para mim apenas aquilo que eu preciso comprar. Então eu faço a impressão disso e vou providenciar a aquisição ou a produção junto aos meus fornecedores ou ao meu setor de produção. E eu estou com esses itens aqui no meu Ramoneio, mas ainda não salvei. No momento que eu salvar, esse pedido eu não posso mais colocar ele em um outro Ramoneio. A menos que eu entre nesse Ramoneio, que ele faz parte, e elimine ele desse Ramoneio. Então, eu não vou querer fazer isso nesse momento, eu queria apenas medir o estoque. Então, posso aqui novamente clicar, medir o estoque, estou vendo direitinho de novo. Eliminar os positivos, ele vai tirar para mim, vai deixar apenas os que estão em vermelho. Bem, e ainda não salvei o Romaneio, ele permanece aqui, ou seja, esse Romaneio não existe ainda no sistema, é apenas uma simulação em tela, onde isso não está ainda no banco de dados. Se eu quiser salvar o Romaneio, eu vou clicar aqui em salvar. Entendeu? Vamos aqui salvar esse Romaneio. O Romaneio salva com sucesso. Número 7, ele já trouxe aqui o número do Romaneio. Então, esses pedidos agora fazem parte do Romaneio número 7. E aí eu posso imprimir esse Romaneio da mesma forma. Vai abrir aqui o... Ele mostra em tela o preview antes, pessoal, porque tem uma configuração aqui na impressora e está jogando direto para a minha impressora PDF. Mas o padrão dele vai mostrar um preview na tela e você não precisa exatamente salvar para depois visualizar. Ele vai visualizar primeiro. A gravação da videoaula deixa o computador um pouco lento, então algumas rotinas que deixam o computador um pouco lento. Aqui ele está abrindo um outro programa, que é o programa da impressora PDF, para gerar um preview, salvar o arquivo, etc. Então isso aí deixa o sistema um pouco lento. Vamos aguardar um pouco ele se resolver. Romaneio. E ele vai listar para mim aqui o Romaneio. Esse Romaneio aqui eu tenho todos os dados que eu preciso para carregar o nosso caminhão. Então aqui, por exemplo, ele vai mostrar qual é a sequência do Romaneio. Não coloquei, se eu quiser eu coloco aqui. Esse pedido é o primeiro, essa entrega na sequência, esse é o segundo, esse é o terceiro. Então monto a sequência de acordo com o roteiro de entrega. Então esse campo sequência aqui você pode colocar lá, pegar com o seu pessoal que entende da rota e verificar qual é a sequência de entrega dos pedidos, e você vai numerando, colocando o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto na sequência de entrega correta, e ele vai listar aqui para você na ordem de entrega. Se você não fizer isso, ele vai ordenar por cidade e depois por bairro. O número do pedido, que vem aqui. Esse aqui são os volumes do pedido, que eu também não coloquei. Você pode digitar lá na grid e salvar e depois imprimir. Quantos volumes tem nesse pedido. Aqui vem o nome do cliente. Aqui é a cidade, que é Camaçari, que é o bairro. Aqui é o logradouro, que está aqui dentro. Logradouro, complemento se tiver, que são ponto de referência. O número do estabelecimento, ou seja, o número da porta, na rua lá do cliente. E aqui embaixo o número de pedidos do Romaneio, ou seja, são 2 pedidos. O total desses pedidos em reais, 732. E o total em volumes está zero, porque eu não informei os volumes aqui. Então aqui tem as informações necessárias para que você Romaneio número 7. Vou fechar aqui. Aqui Romaneio número 7. Assim que eu fizer a entrega desse Romaneio, ou seja, despachar o caminhão para ir para a viagem, eu posso fechar o Romaneio. No momento que eu fechar o Romaneio, e eu vim aqui pesquisar de novo aqui os pedidos que não foram entregues, esses pedidos aqui eles não aparecem mais. Por quê? Se eu pedir aqui inclusive entregues, eles irão aparecer novamente. Vou colocar o período aqui apenas do dia hoje, 3/4. Só pra gente... Bom, e esses pedidos vão aparecer aqui, ó.
11.638 e 11.639. Eles já estão entregues, ou seja, o status dele aqui já foi entregue esse pedido. Se eu desmarcar aqui, inclusive entregue, só vimos que não foi entregue ainda. Então esses dois pedidos eles estão fazendo parte de um romaneio. Não sei qual é, vamos aqui, deve ser o romaneio número 6. Romaneio número 6 está aqui. Os três pedidos que eu tenho aqui, eles estão no romaneio número 6. Esse romaneio número 6 ainda não foi fechado, significa que ele ainda não saiu da empresa, por isso que esses pedidos continuam aparecendo aqui. Digamos que eu queira eliminar esse pedido desse romaneio. Não deu para mandar esse pedido nessa embarque, apenas ele está faltando um item e eu quero salvar esse romaneio, mas não deu para embarcar esse pedido, então ele está atrapalhando a entrega, então eu vou eliminar esse item do romaneio. Eliminei, e aí eu posso salvar novamente o romaneio normal, e aí posso imprimir, não vou botar para imprimir porque senão vai demorar, e aí eu posso fechar o romaneio apenas com esses itens. Aqui é o campo sequência, que seria a sequência de entrega, digamos que esse pedido seja o segundo e esse seja o primeiro. O peso, se eu quiser informar o peso, o volume, digamos que esse tenha 5 volumes e esse tenha 8. E aí eu posso fazer impressão vamos lá guardar ele, salvar aqui para mim mostrar a visualização do romaneio. Aguardando eles conseguir abrir aqui. Bom, aqui apareceu para mim o romaneio, com esses dois itens, número de pedidos, quantidade de volumes 13, são 13 volumes, a sequência aqui, o 2 e 1, acho que eu acabei não salvando aqui o pedido, o romaneio, depois que eu coloquei o campo sequência. Vamos salvar aqui. Pronto, aqui ele colocou na ordem correta. Então depois que eu colocar a sequência, colocar os volumes, eu tenho que salvar o romaneio para que ele ordene na sequência. Então vocês perceberam aí que como eu não fiz isso, ele listou na sequência incorreta. Então depois que eu colocar o dado da sequência, colocar peso, colocar volume, qualquer alteração que eu fizer aqui diretamente na grid, eu tenho que salvar o romaneio para que essa alteração fique salva no banco, e a partir do momento que eu salvar, eu posso fazer a impressão para que ele assuma as informações corretas. Quantidade de volumes, o peso se eu informar, vou colocar aqui o peso aqui 80 kg e 120 kg, vou salvar de novo. Quando eu faço isso, ele vai mostrar para mim o peso 200. Então, a quantidade de volumes e a sequência correta. Então, qualquer alteração que eu fizer aqui antes de eu fazer a impressão, para que o meu romaneio seja impresso de forma correta, eu preciso salvar o romaneio. Então, altero, salvo e depois providencio a impressão. Bom, fiz tudo isso aqui, já imprimi, não vou mais mostrar para vocês a impressão. Agora eu posso fechar este romaneio. Então, aqui, para mim listar um romaneio, eu preciso saber o número, não tem outra forma. Eu tenho que saber o número do romaneio. E aí eu clico aqui, clico no botão carregar e vou. E aí o sistema vai trazer para mim todos os pedidos que fazem parte desse romaneio. Bom, despachei esse romaneio, já saiu da empresa. Vamos agora fechar o romaneio, que é para o sistema marcar que esses pedidos já foram entregues, já saíram da empresa. Então, romaneio fechado com sucesso. Se eu voltar aqui, essa grid está carregada ainda, mas se eu pedir para pesquisar de novo, só ficou esse pedido sem entregar. Então, nesse período aqui, programado no período que está aqui acima,
eu só tenho um pedido pendente de entrega. Então é para isso que serve aí o nosso gerenciador de pedido. Então eu posso fazer um romaneio, só para a gente recapitular. Eu tenho uma lista de pedidos aqui para entregar, eu posso colocar esses pedidos em um romaneio provisório. Eles vêm para o lado de cá. Aqui eu posso medir o estoque. Medir o estoque, ok. Ah, mas eu não vou entregar agora. Não sei se realmente esse romaneio vai ser composto com esses dois pedidos, etc. Então, eu não preciso. Eu só queria saber medir o meu estoque para esse romaneio. Então, se eu só queria medir o estoque, não preciso naquele momento salvar aquele romaneio. Mas se você quiser salvar e já deixar isso programado, que aquela lista faz parte daquele romaneio, você pode deixar o romaneio salvo. Se tiver certeza que o romaneio será dessa forma, você já pode salvar o romaneio. Também não há nada impede que você salve aquele romaneio. Depois, se aparecer um outro pedido para você inserir um romaneio, você pode também colocar a posteriori. Você pode excluir um pedido do romaneio. Então, isso aí é livre, fica a critério a sua escolha aí, você poder salvar ou não o romaneio que você quiser simular. Mas se eu quiser apenas simular, por exemplo, eu tenho aqui 20 pedidos, eu quero só simular a medição do estoque de todos esses 20 pedidos. Vou lá, venho aqui, jogo todo mundo para o lado de lá, para inserir. Esse aqui não vai aceitar porque ele veio para cá. Jogo todos os pedidos para o lado do romaneio e faço a medição do estoque. Beleza, se eu fiz isso só para medir o estoque, não preciso salvar aqui. Pronto. Me tirei o relatório de medição do estoque. Ok, atendeu meu objetivo, posso sair. Então é para isso que serve aí o nosso gerenciador de pedidos. Espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida, só contactar o nosso suporte. Um abraço e até o próximo vídeo.